Muito bem, meus amados, vamos começar então a nossa segunda aula de hoje. Nós estamos estudando a apostila 2, nível 2, Manual Vida Abundante, né? Já demos a primeira aula e hoje vamos para a segunda aula com esse assunto muito importante. E o assunto da aula de hoje é: por que estou aqui? Por que eu estou aqui? O que eu vim fazer nesse mundo? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o propósito da nossa existência. Por que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui neste mundo, né? É uma grande pergunta que todo mundo faz. Lá, em Minas Gerais, quando eu era criança, eu ouvia falar muito assim: você nasceu para crescer, como é que é? Nasceu para crescer, ficar bobo, casar e morrer, né? Brincadeiras à parte, qual é o nosso propósito de vida? Por que nós estamos aqui, né? E se a gente começar a olhar pela ótica humana, quais são as respostas que as pessoas respondem? Qual o propósito da vida? As pessoas pensam que estão aqui por uma questão de realização pessoal, né? Estou aqui porque é, tem algo para realizar aqui, alguma coisa que eu tenho que fazer nesse mundo, né? É, outros buscam uma paz, né, espiritual, outros querem construir uma família, outros querem fazer uma carreira, enfim, né? Cada pessoa, muitas vezes, se você perguntar, vai te dar uma resposta por que está nesse mundo aqui. Só que a gente começa a entender que o propósito da nossa vida não é um mero acaso, né? Todo propósito, quando a gente encontra ele, a gente tem que entender que por trás de cada invenção tem um inventor, né? A lâmpada, por exemplo, que foi feita e inventada por Thomas Edison, né? Tinha na mente dele para que ele queria criar aquilo. Então, não existe nada que acontece por acaso. Tudo que nós olhamos ao nosso redor, tudo que nós olhamos que está perto de nós vamos perceber que tudo que você olha em sua volta tem um propósito. Dá uma olhadinha perto de você, por exemplo, na água que está aí, no telemóvel, na cadeira, na mesa. Dá uma olhada nas coisas que estão em sua volta aí. Você vai perceber que tudo que está perto de você tem um propósito de criação. Nada está aqui sem utilidade. Tudo que você está vendo perto de você tem utilidade. Então, eu acredito também que o ser humano, e se você está aqui, você também foi criado com uma utilidade, né? Então, o ser humano muitas vezes pergunta assim: o que quero ser? O que devo fazer com a minha vida? Quais os meus sonhos para o futuro? Mas a pergunta que Deus faz é: o que Deus quer que eu seja? O que Deus quer que eu faça com a minha vida? Quais os sonhos de Deus para mim? Por que eu estou falando isso? Lembra que eu falei aqui que toda invenção tem um inventor? Porque muitas vezes, você imagina se a cadeira ficasse falando assim: eu existo, então eu estou aqui para quê? A cadeira dando opinião, para que ela serviria? Sendo que quem fez a cadeira já fez com uma finalidade. A cadeira não precisa ficar preocupada com o que ela tem que ser. Por quê? Quem a criou já deu para ela um propósito de existência. Então, enquanto o ser humano está perguntando o que eu quero ser, a pergunta é: o que Deus quer que eu seja? Qual é a minha originalidade? O que Deus tem para mim? Eu estou fazendo um curso agora, que acabei de estudar agora, falando sobre crenças limitadoras. As pessoas elas acreditam em coisas que as limitam porque elas não sabem o propósito original da sua criação. Elas não sabem para que estão aqui e qual é o propósito real da sua existência, né? A segunda pergunta que as pessoas fazem muito: o que deve fazer com a minha vida? O que eu vou fazer da minha vida, né? A pergunta é: o que Deus quer que eu faça com a minha vida? Qual o propósito, qual o planejamento que Deus tem para a minha vida, né? E vou lá na frente falar por que essa pergunta é interessante, né? E por último quais os meus sonhos para o futuro? Então, você pergunta às pessoas quais os sonhos que ela tem para o futuro, e alguns falam assim: eu não tenho nem sonho. Não, a pergunta é: quais os sonhos que Deus tem para mim? Quais os sonhos que Deus tem para a minha pessoa? E alguém pode falar assim: poxa, pastor, mas se eu pensar assim, eu não estou anulando a minha personalidade? Não, você não está anulando a sua personalidade. Pelo contrário, você está alinhando a sua
personalidade, está alinhando a sua originalidade, alinhando a sua pessoa ao centro da vontade daquele que te criou. Porque você não é um ser que veio aqui na Terra por acidente. Se você está aqui, tem alguém que colocou você aqui com um propósito. É o que nós cremos. Nós cremos na teoria da criação. Você foi criado para um propósito, né? E como é que a gente acha esse propósito, pastor? Qual é o manual que tem para nós para achar o nosso propósito? Qual que vocês acham? A Bíblia Sagrada. A Bíblia é o manual de instrução de Deus que explica para o que servimos, como funcionamos. Então, nós temos que olhar na palavra de Deus o que Deus tem para nós. Se você ler aí o Salmo 139, Salmo 139, vou até pedir a um irmão que abra e leia para mim, o Salmo 139, verso 1 ao verso 4. Vocês lembram que eu falei com vocês que Salmo não tem capítulo, Salmo não tem capítulo e nem versículo, Salmo tem número? Vocês lembram? Então, nós vamos ler o Salmo 139, verso 1 até o verso 4. Só para a gente ter uma ideia. O que Davi fala aqui, o que o salmista fala sobre a criação? Quem pode ler para mim rapidinho? Quem pode ler aí? Salmo 109, 1 a 4. Eu sei até de qual esse versículo, esses versos aqui, mas eu gostaria que você lesse na sua Bíblia aí. Quem pode ler, abre o microfone e lê para mim aí. Salmo Sem que 139. haja uma palavra na minha língua, Volta de novo, faz favor, Luciano, que se você abriu já estava lendo. De novo, vai. Senhor, tu me sem sondas. que haja, Pode ir. sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Não, começa do 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Do 1, ok. Senhor, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. forte. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Então, veja bem, é um Deus que conhece como é que funciona você. Deus sabe como funciona você. Eu lembro quando Adão pecou no Jardim do Éden, vou voltar nessa parte. Vocês lembram que Adão estava nu e ele pecou e se escondeu de Deus? Aí o Senhor aparece para Adão e Adão se escondeu de Deus. Aí Deus, por que você escondeu de mim? Ele falou, Senhor, porque eu estava nu e me escondi de ti. Ele falou, mas quem falou que você estava nu? Eu te conheci, eu te formei, eu estou acostumado a vir todo dia te achar nu. Por que agora você está preocupado com a sua nudez? Ou seja, Deus não tinha assustado com nada com Adão, mas a partir do momento que veio uma consciência errada de quem Adão era, Adão teve medo de Deus. Então, quando as pessoas elas vivem uma vida sem olhar o seu manual, sem olhar a sua origem, sem olhar quem é, baseado numa visão errada daquilo que ela tem que ser, né? Aí fica complicado. É como uma pessoa, por exemplo, ela está andando e ela coloca, então, como é que o mundo está hoje? O mundo está andando e tendo uma visão baseado na ótica do mundo. O que é a ótica do mundo? O mundo deu para ele como se fosse um óculos e as pessoas estão olhando na ótica do mundo. É como aquela pessoa que ela pega um óculos com a lente amarela e ela coloca o óculos com a lente amarela e ela vê tudo amarelo e acha que tudo é amarelo. Aí o que Deus quer fazer? Deus quer que você tire essa ótica, essa visão do mundo e coloque a ótica de Deus. Veja a vida, desculpe, pela ótica de Deus, para que você possa ver perfeitamente o que Deus tem para você. E como é que Deus faz isso? Através da Bíblia. Quando você lê a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, você vai na palavra de Deus, você vai encontrar a origem do homem. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 28, como é que Deus criou o homem, qual é o propósito do homem, né? O DNA do homem, qual é o propósito que Deus fez para o homem. Já falei sobre Efésios, capítulo 1, versículo 1, versículo 3, né? Que ele nos predestinou nele antes da fundação do mundo para que fosse o louvor da sua glória. Enfim, nós vamos achar aí vários textos que vão mostrar quem de fato é o homem, né? Então, você precisa ler o manual. E o que acontece quando você pega um objeto e vai usar esse objeto sem ler o manual? Acontece duas coisas. Primeiro, você corre o risco de estragar o objeto e corre o risco de algum perigo.
né? Eu já tive várias experiências de usar um objeto sem ler o manual. Quem é que já teve essa experiência de usar um objeto sem ler o manual? Ou acontece um mau funcionamento do objeto, ou você pode estragar o objeto, né? Ou você pode até correr um risco, porque você está usando o objeto de maneira errada, né? Eu me lembro aqui pelo menos umas duas experiências. Eu lembro que uma vez eu comprei naquela época que tinha aqueles rádio com toca-CD, né? Era tudo junto, tinha um rádio embaixo, toca-CD em cima. Então você comprava aquilo, né? Levava para casa um rádio e também ele tinha o toca-CD. E eu comprei na loja lá, cheguei em casa e liguei na tomada aquele rádio para funcionar, eu coloquei o CD, né? Quando eu coloquei o CD, o rádio não estava funcionando muito bem. Não estava funcionando muito bem. Não, aliás, o toca-CD não estava tocando muito lento. Eu falei, meu Deus, mas tá tocando lento porque eu acabei de comprar o objeto e fiquei bravo demais. Fui na loja reclamar, cheguei na loja e falei, olha, eu acabei de comprar aqui um toca-CD e fui colocar o CD lá em casa para rodar, o CD tá lento e tal, tal, tal. Aí ele falou assim, meu senhor, o senhor leu o manual antes de ligar? Eu falei, não precisa ler manual, eu só ligar na tomada. Ele falou, não, tem a voltagem que o senhor tem que ligar. O seu aparelho está ligado na voltagem de 110 volts. E a corrente aqui da cidade é 220. Como ele está funcionando a voltagem menor, ele não consegue tocar o CD de maneira correta. Eu fiquei com aquela cara de pão, porque eu deveria ter lido isso. E podia ter queimado o aparelho se ele fosse 110 e eu ligasse numa corrente 220. Você percebe? Né? E outro episódio mais recente foi agora na igreja aí, né? Deixaram um aspirador aí e a igreja é muito suja, eu naquela ânsia de limpar, fui lá e limpei a igreja com aspirador, e o aspirador gritando e fazendo aquele barulhão, falei, vai limpar, e tô limpando. Daqui a pouco, quando eu tô quase limpando, cheio de poeira, tirei o grosso, mas a poeira ficou, né? Chega a irmã Selma na igreja e fala, pastor, você está usando o aspirador sem usar a camisinha que protege para poder tirar o pó? Eu falei, mas tem isso? Tem. Pois é, não tinha usado. Então, moral da história, acabei danificando o aspirador. Amém? Quem aí tem algum exemplo para contar aí, de que usou algum objeto sem ler o manual? Né? Quem tem alguma experiência? Só um aí, só para a gente rir um pouco. Tem alguém? Tem alguém ou não? Só eu? Tá bom. Todo mundo pensando em alguma coisa e ninguém lembra agora. É... E tem gente que usa um objeto e nem sabe quais as utilidades que o objeto tem, né? Eu andei esse dia com uma pessoa que tem um carro muito moderno e a pessoa não sabia, achava que o carro era só pegar e andar. Eu falei, não, o seu carro tem isso aqui, tem marcha no volante, o seu carro tem isso aqui, tem controle de frenagem, o seu carro tem... Ele falou, rapaz, não sabia que o carro tinha isso. Eu falei, tem, ué. Ou seja, a pessoa muitas vezes compra e nem lê o manual, nem olha qual utilidade tem aquilo. Isso acontece muito com nós, seres humanos. As pessoas estão vivendo uma vida sem saber o potencial que tem, sem saber toda a utilidade que tem, né? As pessoas não sabem nem o poder da sua mente. Eu estava até comentando com a minha esposa ontem, eu comecei a fazer um curso aqui e eles me estão ensinando um método diferenciado de aprender. E qual é o método diferenciado de aprender? Eles mandam que você, quando acorda pela manhã, antes de você colocar qualquer informação na sua mente, você ouça um áudio, né, da aula. No meio do dia, eles mandam você, de novo, ouvir aquele áudio. E quando você vai deitar à noite, antes de você deitar, quando estiver quase dormindo, manda você ouvir o áudio de novo. Porque, segundo a neurociência, o instrutor colocou o seguinte, quando você dá para o seu cérebro a primeira informação de manhã, ele entende que aquilo é importante. Quando você vai no meio do dia e repete aquilo, você reforça a importância daquilo. E quando chega à noite, antes de deitar, aquela é a última informação que o seu cérebro recebe, ele vai ficar remoendo aquela informação. O que vai acontecer? Você vai criar linhas cerebrais, vai criar circuitos cerebrais para que o seu cérebro absorva o conhecimento. Legal, né? Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia fala assim, que você pegará a palavra, ensinar o teu filho pela manhã, ao andar, ao deitar, ensina a palavra. Ou seja, a Bíblia já falava desse método há muito tempo atrás, sobre o poder da meditação na palavra, pela manhã, andando pelo caminho e ao deitar. Ou seja,
O que a neurociência está ensinando agora, a Bíblia já continha, mostrando que Deus já sabe como é que funciona o nosso cérebro. Olha que coisa interessante. Então, gente, a Bíblia é muito perfeita quando a Bíblia fala do ser humano, porque fala de que realmente nós somos. O ser humano é perfeito. O ser humano, ele tem toda a sua orientação dentro da palavra. Então, as pessoas vivem uma vida sem analisar a palavra, sem ver quem é, sem saber quem é. Eu estou estudando algumas coisas aí sobre biologia, sobre definição de identidade, né? E é muito claro, quando a Bíblia fala certas coisas, tem gente que pensa que o homem e a mulher só diferencia por causa do órgão sexual. Não tem nada a ver, gente. Tem muito mais coisas complexas diferenciadas entre o homem e a mulher. É que quando você vai na palavra de Deus, você descobre que realmente o propósito que Deus criou cada um, com as diferenças que tem, que um completa o outro. Então, há um risco muito grande quando você vive uma vida sem analisar o manual de instrução. Você não pode fazer nada. Inclusive, quando você vai entrar num voo, eles te dão lá um manual, né? E falam, ó, lê isso aí, porque em caso de acidente tem a orientação que você deve fazer. Vem a pessoa lá, faz a orientação, né? Como é que coloca o cinto, como é que tira, como é que coloca a máscara, como é... Ainda fala assim, presta atenção na orientação, porque isso que pode salvar a sua vida. Sim ou não? Então, a mesma coisa acontece com a nossa vida. Se a gente não pegar o manual do fabricante, que é a palavra de Deus, o Deus que nos fez, e ver o que Deus tem para nós corremos o risco de ter uma vida desastrosa, porque nós estamos funcionando de maneira incorreta. Eu vou passar aqui um vídeo rapidinho, para você ver o risco disso. Dá uma olhadinha aí. Viu aí, gente, o que aconteceu? Viu aí o que aconteceu? O cara foi usar uma metralhadora ali, não sabia como é que usava o negócio e correu um risco seríssimo de até ferir alguém, né? Não sei se você sabe, se você for tirar com uma arma e souber usar, você pode tomar um ricocheteado daquela arma ali, é perigoso acontecer um acidente terrível, né? Teve um caso agora de uma pessoa que foi fazer um exame médico aí dentro aquele túnel lá que faz sei lá o nome daquilo lá, fazer eletrocefalograma, não sei o nome, se alguém souber me corrigir. Uma ressonância magnética. Entrou armado, meu filho, a arma disparou. Meu Deus, que A arma perigo. disparou, Jesus. perigo, né? Perigo de usar um micro-ondas aí, colocar no micro-ondas objeto que não pode colocar, criar uma bomba dentro de casa, não é verdade? Então, olha o risco que aconteceu com esse ser humano aí, né? Ó, usar de maneira errada. Então, estraga o objeto, corre um perigo, ainda usa de maneira errada. Então, eu estou colocando esses videozinhos aqui porque você vai fixar na mente de vocês que tudo aquilo que a sua mente recebe de informação e com conteúdo de imagem e também de cena, ativa o outro lado do seu cérebro para você assimilar melhor a informação. Olha esse aqui, que coisa interessante. Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a word. Well, a bird, bird, bird. Bird is a word. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a word. Well, a bird, bird, bird. The bird's a word. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a word. Well, a bird, bird. The bird's a word. Well, a bird, bird. E aí? Parece com a vida de alguém que vocês conhecem? Com a minha. Parece a vida de alguém que vocês conhecem? Gente fazendo um esforço terrível para fazer alguma coisa que não precisa fazer. Deus já criou a solução para aquilo. Né? Não é isso que a humanidade está vivendo hoje? Por que as pessoas estão vendo do jeito que as pessoas estão? As pessoas não querem aceitar o plano que Deus tem para elas e querem ver uma vida diferente do planejamento de Deus. Olha o que está acontecendo com o mundo. Gente deprimida, gente se suicidando, gente se drogando, gente se matando, com toda a liberdade que eles têm para fazer tudo. Não tem nada que é proibido hoje tudo pode. E há de quem falar contra. E mesmo assim o sujeito está infeliz. Por quê? O que vocês acham? Estão vivendo uma vida completamente fora do propósito de Deus. Aí cansa, fadiga, se estressa.
né? E isso serve até para a gente a nível ministerial. Eu tenho falado muito para alguns obreiros, para alguns pastores, falo, olha, cuidado para você não estar funcionando no lugar que Deus não te chamou. Tem gente querendo ser o que Deus nunca o chamou para ser. Nunca chamou para ser. E funciona no lugar errado. E quem funciona no lugar errado, estressa, cansa. Ainda é perigoso, causa um acidente na vida dos outros. Que está fora do propósito original que Deus tem para a vida dele. Amém? Estão comigo aí? Amém? Amém. Amém. Então, passamos esse momento aí de diversão, vocês viram aí o perigo que tem de viver uma vida sem ler o manual. Nós vamos aprender que nós não somos um acidente, que Deus planejou, como diz aqui em Portugal, Deus nos planeou a cada um de nós. Cada um de nós, né? Deus nos preparou, Deus nos planejou para viver essa vida que Ele tem para nós. Nós lemos aí no Salmo 39, 109, 1 a 24, que o Senhor nos conhece, nos sonda, sabe tudo da nossa vida. Antes mesmo de nos formar, Ele já nos conhecia lá por dentro, como é que é a nossa formação, né? Ele, quando nós começamos a formar, que Ele faz a divisão celulares ali, coloca os cromossomos, Ele já fala que nós seremos, a maneira que Ele tem para nós. E eu posso dizer para você que o mundo hoje não está tendo crise nenhuma de identidade. A crise que o mundo está vivendo hoje é uma crise de rebelião contra Deus. Pelo fato do mundo estar rebelando contra Deus, o ser humano está se transformando em criaturas que não dá nem para perceber o que são, porque rebelaram-se contra Deus. É uma afronta contra Deus. E por isso estão a viver do jeito que estão vivendo. Amém? Então, o que nós podemos aprender nesse Salmo 109, depois vocês vão ler aí? Que Deus determinou cada pequeno detalhe do meu corpo. Já notou que o seu corpo é perfeito, gente? Tudo no devido lugar? Tenta imaginar o seu corpo mudando o lugar dos órgãos. Tenta, o funcionamento que seria isso aí. Você achar um lugar melhor para colocar os... Pastor, é a mesma coisa que a gente querer tentar dar nome, renomear os animais que já estão nome. Como é que você ia chamar um macaco, chamar ele de vaca? Não tem como, você não encaixa. Então, usa Essas coisas aí que essa mesma você genealogia. imagina o seu corpo, né? Você tentar pegar o seu corpo É, e achar o melhor lugar para instalar um órgão aí, né? Então, determinou os o talentos... intestino, Não, você apesar pega... que tem umas pessoas aí que eu acho que o intestino está no lugar do cérebro, né? Que só pensa merda. Deus determinou os detalhes naturais, os talentos naturais que cada um possuiria. Todo mundo tem o mesmo talento? Tem, gente? Não. Lógico que não. Não. Ainda bem que não tem, Não. porque nós precisamos dos talentos dos outros, gente. Nós precisamos do talento dos outros. Nós precisamos, né? Precisamos do talento dos outros. Nem todo mundo tem o mesmo talento. Já pensou se todo mundo tocasse só violão? Como é que funcionaria uma banda? Né? Então, quer dizer, existem os talentos diferenciados e Deus colocou cada um no seu devido lugar, né? Personalidade diferente. Meu Deus, a gente precisa parar de que as pessoas sejam como nós na personalidade. As personalidades são diferentes porque elas se completam. Aquele que é mais impulsivo puxa aquele que é mais lento, aquele que é mais lento segura um pouquinho o que é impulsivo, né? Então, tudo perfeito, né? Deus decidiu, a hora do meu nascimento, minha mãe, meu pai que decidiu me gerar, pode até decidir te gerar, mas o fato de você nascer, o nascimento é fruto de um milagre, não tem explicação para isso, né? Deus planejou os lugares onde eu nasci, vivi ainda, irei viver, quer dizer, o que Deus tem para mim, o que Deus vai me levar, o que Deus pode fazer com a minha vida, quer dizer, há um planejamento de Deus. Deus decidiu como eu nasceria, quer dizer, você podia ter nascido em qualquer lugar do planeta, você vai, não sei qual nacionalidade que Deus te colocou para nascer, e você está ali, nascendo ali. Então, você percebe o planejamento de Deus em todas as áreas. Por que eu coloco isso aqui? Sobre você ressignificar a sua maneira de viver, porque tem muita gente murmurando da vida.
Ah, porque eu nasci aqui. Eu não gosto dessa palavra. Ah, fulano de tal é deficiente físico. Eu não gosto dessa palavra. Por que que eu não gosto? Porque eu sei falar, mas tem gente que não fala, que tem outras habilidades muito maior do que a minha. Eu já vi gente nadar sem braço, e eu tenho 2 braços no nado. Então, quem é que é o deficiente? Entendeu? Então, eu sempre ressignifico uma situação na vida de qualquer pessoa. Eu sempre tenho um propósito para se cumprir através de cada situação. E é assim que eu começo a ressignificar a minha vida. E como é que Deus, então, enxerga a vida? Até aí tudo bem, gente? Como é que Deus, então, enxerga a vida? Vamos lá, então? Depois você vê na apostila aí. Primeira coisa, a vida é uma preparação para a eternidade. Eu tenho que entender, querido, que a minha vida nessa terra, ela é uma passagem, é uma preparação para a eternidade, né? Vamos ler aí, é Filipenses capítulo 3:7. Quem tem a Bíblia pode ler para mim, Filipenses 3:7. Quem pode ler para mim, Filipenses 3:7. Filipenses 3:7. Isso que eu estou falando aqui parece uma besteira o que eu estou falando aqui, né? Ah, pastor, isso eu já sei. Já sabe, mas volta e meia as pessoas esquecem disso. Quando elas entram num problema de situação difícil, elas começam a falar: o que que eu estou fazendo isso? Por que que isso aconteceu comigo? Para. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Amém? Lê para mim a fé, Amém. Filipenses 3:7 aí. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Olha, Paulo falou assim: o que para mim era lucro, eu coloquei como perda, por causa de Cristo. Por que que Paulo estava Cristo. falando isso? Porque Paulo, gente, não era um qualquer. Paulo era um filósofo criado aos pés de Gamaliel. Paulo, ele era membro do Sinédrio. Paulo, ele falava alguns idiomas. Paulo, ele era comandante da guarda pretoriana. Paulo tinha dupla cidadania, tanto romana como também hebraica, né, judaica. Ele não era um cara qualquer. E Paulo podia falar: eu podia me gloriar disso tudo, mas ele falou: olha, eu deixei isso por perca, porque eu tenho um propósito. O propósito é Cristo. O propósito era levar o evangelho de Cristo às nações, às pessoas, né? E Paulo fez um trabalho tremendo no seu chamado. Ontem eu estava tendo um carro depois de sair do culto das mulheres aí, fui levar uma pastora em casa, né, com a minha esposa e todo mundo. Então, nós conversamos sobre a nossa vinda para Portugal, e ela falou assim: ah, como é que é aqui e tal? Que diz que aqui em Portugal é terra de passagem, as pessoas ficam aqui só pegar um documento e vão embora para outro país. Eu falei: eu peguei e falei: galera, há pessoas que andam por proposta, né? E há pessoas que andam por propósito. E ela me perguntou: e o senhor está aqui por proposta ou está aqui por proposta? Eu falei: minha senhora, eu nem queria estar aqui. Nunca desejei sair do Brasil, nunca sonhei sair de lá, nunca planejei nada, né? Mas por causa de um propósito, eu estou aqui em Portugal. Por causa de um propósito, eu estou aqui, né? E é muito bom quando você caminha debaixo de um propósito, porque você sabe que esse propósito da sua vida aqui está sendo cumprido. E por que que eu estou cumprindo esse propósito? Porque eu estou me preparando para a eternidade. Eu não quero viver uma vida nessa terra sem cumprir o propósito que Deus tem para mim. Eu não quero viver nessa terra sem andar segundo o propósito que Deus tem para mim. Eu não quero. Eu quero chegar no final da minha existência sabendo que eu cumpri o propósito que Deus tem para mim. Ou seja, eu passei pela terra cumprindo o propósito que Deus tinha destinado na minha vida. Ou seja, eu realizei, cumpri meu propósito. Como diz o apóstolo Paulo, né? Cumpri a carreira, né? Mas guardei a minha fé. É isso? Então, essa vida na terra aqui não é uma terra de passagem de qualquer maneira. Você passa aqui preparando para a eternidade. Você está preparando para chegar um dia diante do seu Senhor e apresentar a Ele aquilo que você fez pelo propósito da sua existência. Amém? Segunda coisa, a vida aqui na terra é um teste. Quem pode ler para mim Efésios? Quem pode ler para mim Efésios, capítulo de número 4:13? Efésios 4:13. Efésios 4:13. Quem pode ler? Amém. Quem pode Até ler? que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo.
A senhora puder ler o versículo 11 e o 12, só para mim falar um negócio aí, Efésios 4, 11 e 12, lê o 11 e o 12 aí, faz favor. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores, Pronto. querendo o Espera um pouco, aperfeiçoamento dos santos. calma. Vamos ler devagarinho. Quem é que deu essas pessoas para a igreja? Vamos perguntar para o texto. Quem é que deu? O pastor, o evangelista, o mestre e o apóstolo? O doutor. Quem é que deu? Ele mesmo. Ele mesmo quem? Senhor, O o Senhor, Senhor. O Senhor. O Senhor mesmo deu. Então, guarda essa palavra. Deus não dá igreja para pastor. Deus dá pastor para a igreja. Amém? Deus dá líderes à igreja. Agora, para que Deus dá os líderes à igreja? Continua agora a ler para mim, irmã. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos Querendo para a obra do ministério. Calma. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Mais o quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo. Mais o quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito. Acabou? Diz. Não, o senhor fez a mão, eu parei. Pode continuar. Pode continuar. Ao homem perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo. Amém. Então, vocês viram aí, vocês viram para que Deus deu pastores, evangelistas, mestres? Deu os obreiros da igreja, viu para que Deus deu? Vocês leram aí? Que cheguemos à unidade da fé, né? Unidade, Vocês né? leram aí? Unidade. Vocês leram aí? Eu sim. Viu o propósito? Sim. Viu o propósito? De vez em quando eu pergunto aos pastores, vocês estão cumprindo esse propósito? Vocês estão edificando a igreja? Vocês estão levando os crentes ao conhecimento? Vocês estão levando o crente à perfeição da fé? Vocês estão aperfeiçoando os crentes? Vocês estão levando o crente à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Cristo? Ou estão fazendo da igreja um parquinho de diversão, onde os crentes vão, comem junto, todo mundo se abraça, todo mundo beija, o pastor come bolo, e todo mundo ama. Mas e o crescimento? O propósito que está escrito aí? Percebe, gente? Percebe? Sim. Vocês lembram o que aconteceu lá em Jerusalém? O Senhor falou, ide para Jerusalém, ficai lá, textual seja vestido de poder, e depois sereis minhas testemunhas. Sim ou não? A igreja chegou em Jerusalém, começou aquele poder, manifestação da glória de Deus, cura, a igreja crescendo, aquela maravilha, todo mundo junto, comia junto, parecia até Algés. Comia junto, e todo dia oração junto, aquela comunhão, o poder de Deus manifestando, igualzinho a nossa igreja. Uma maravilha. Só que ninguém mais quis sair de Jerusalém, não. Ninguém quis ir para a Judéia, Samaria, os confins da terra, não. Estava muito bom em Jerusalém. O que Deus fez? Mandou perseguição em Jerusalém. Aí os crentes foram. Cuidado, irmãos, para Deus não ter que empurrar vocês, para vocês fazerem o que tem que fazer, e vocês já estão acomodados, vivendo uma vida sem propósito. Muito cuidado. Guarda essa frase aí, tá? Que o propósito de Deus é cumprir. Então, muito cuidado. Muito cuidado com essa colocação aí. Então, a vida aqui é um teste. Então, Deus está nos testando. Deus nos coloca aqui para fazer as coisas e vai nos testando. Vai lá, vamos ver, faz lá, vamos ver se foi. Vamos ver agora, faz de novo. Vamos embora. E ele vai testando, vai mandando você fazer. A fim de que? Até você chegar o quê? A estrutura de varão perfeito. Amém? Então, por que você tem medo de fazer? Por que você tem medo de começar? Ah, porque eu vou errar. Ué, mas não tem ninguém pronto. Ele está mandando você fazer um teste. É uma caminhada de fé, uma caminhada de glória em glória, uma caminhada de rompimento em rompimento, uma caminhada de avanço a avanço. Então, tem que fazer. Tem que ir, porque esse é o propósito da sua existência, o crescimento contínuo
através dos testes que a vida lhe apresenta. Amém? Quem entendeu isso aí? Tranquilo? A vida, ela também para Deus, que eu estou falando, a vida é um cargo de confiança. Por que a vida é um cargo de confiança? Porque Deus deu tudo ao homem. Vamos ler o Salmo 24:1? Salmo 24:1. Salmo 24:1. Quem pode ler para mim? Pode ler, pastor? Pode. Do Senhor é a terra E a sua? e a sua plenitude, Mais? o mundo e aqueles que nele habitam. Continua. Mas, Sim. porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Então, Ou quem estará... para só ter, então. Então, de quem é a terra e a sua plenitude? Do Senhor. E Do Senhor. naqueles que é... Do Senhor é a terra e a sua Plenitude. Deus deu. Só um minutinho que eu pegar aqui um texto aqui. Lê para mim o Salmo 115:16 agora. Salmo 115:16. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, não é? Agora 115:16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a a ele os filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora para todo sempre. Aleluia. Então, para quem que Deus deu a terra? Para nós Para poder nós. o adorar. Para poder governar. Já viu aquelas pessoas que falam assim, se Deus existe, por que essas coisas ruins estão acontecendo na terra? Culpa de Deus? Culpa de Deus? Quem é o responsável pela terra? O homem. A terra é um cargo de confiança. Deus deu a terra para o homem governar a terra e fazer bem o uso da terra. Se está fazendo errado, não culpe a Deus, porque a vida cristã é um cargo de confiança. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Ou seja, o que é herança? Um bem que Deus nos dá para a gente cuidar. A terra, diz aqui, que ele deu aos homens para governar. Então, todos os recursos, tudo que Deus dá, a vida aqui na terra, é um cargo de confiança que Deus deu para você administrar. Se você está administrando bem ou mal, aí é problema seu, não é com Deus. Mas a vida aqui na terra é um cargo de confiança. Então, o que o homem tem que entender? Que ele não é dono de nada, mas ele está administrando o que Deus colocou na mão dele. E se ele fizer bem feito, o que a Bíblia fala? Ao que é fiel sobre o pouco, sobre o muito, te colocarei. Então, quer ver prosperar a tua vida? Seja fiel na administração que Deus colocou a sua vida. E com certeza, Deus vai te prosperar mais. Você nunca vai ser promovido por Deus enquanto você não cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Você cumpre uma etapa, ele te avança para a próxima. Não está avançando, está ficando preso? Dá uma analisada se você não está cumprindo, se você está deixando de cumprir o propósito de Deus. Uma boa dica para vocês aí, tá bom? Então, quais seriam então os propósitos de Deus para as nossas vidas? Eu vou deixar aqui o texto final, para a gente poder ler aqui, quais seriam os propósitos de Deus para a nossa vida. Romanos 11:36. Vamos ler para mim Romanos 8:36. E vou pedir também para que lê aquele texto de novo que nós lemos aquele dia. Efésios capítulo 1, versículo 3. Quem pode ler para mim aí. Vamos lá? Quem pode ler? Romanos 11, que eu falei quanto?
Romanos quanto que eu falei? Deixa eu abrir de novo aqui. 36. Então lê para mim. Romanos 36. Lê para mim, por favor, irmão. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que dele e para ele são todas as coisas. Tudo que eu faço, todo meu louvor, todo meu trabalho, tudo que eu faço é para glorificar o nome do Senhor. Agora Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Como também E assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, amém. para Olha que louvor da glória de sua graça, que ele nos guarda essa palavra aí. Para o em quê? Para o louvor da sua glória. Amém. Guarda essa frase. A minha existência é para glorificar a Deus através da minha vida. Amém. Já vi que todo fabricante que ele lança um produto, ele faz uma pesquisa de opinião e pergunta às pessoas o que as pessoas estão achando daquele produto. E baseado no que as pessoas opinam, aquele fabricante, então, ele faz melhorias ou ele, né, ele fica feliz com aquilo, com o inquérito, porque as pessoas aprovaram o seu produto. E todo fabricante não fez nenhum produto para dar errado. Todo fabricante fez um produto para ser aceito, para ser campeão de venda, para dominar o mercado. Aí eu pergunto você acha que Deus ia fazer você para ser motivo de ridículo, para ser humilhado, para ter uma vida desgraçada, para ter uma vida de humilhação, para ter uma vida de derrota? Você acha que Deus te fabricou para as pessoas olhar para você e não ver a glória de Deus na sua vida? O que você acha? Eu acredito que não. Deus tem interesse em que a sua vida atinja o propósito que ele tem para você, né? Voltando ao produto aqui, muitas vezes a pessoa pega o produto, não lê o manual e sai usando o produto. Aí depois reclama. Esse produto é péssimo, né? Isso serve para o produto, isso serve para um ingrediente, sim ou não? Uma receita, né? A pessoa usa mal usada e vai falar assim, eu não sei por que isso aqui não vale nada. Aí a pessoa, não. Então, vou mandar um técnico aí, o técnico vai lá, senta com a pessoa, né? Ou faz uma análise direitinho. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa... Posso falar? Fecha o microfone aí. Eu trabalhava numa distribuidora de alimentos. E nessa distribuidora tinha uma marca de sabão em pó. Um sabão em pó de primeira linha. Era o Acer, primeira linha. E qual que era o nosso trabalho? Nós chegávamos no supermercado e eu tinha que pegar aquele produto e lá na gôndola onde ficava o sabão em pó, os produtos, né? Organizar a gôndola para o dono do mercado de maneira que o produto ficasse bem organizado para quando o consumidor chegar para comprar, ele tenha uma boa localização daquilo que ele vai adquirir. Ok? Só que muitas vezes o dono do supermercado não queria comprar o produto com nós, que era distribuidor, porque ele fazia a cotação e comprar por atacado. Aí no dia da cotação ficava aquele tanto de vendedor lá, sabonete tal, eu quero o meu 40, meu tá com 40 centavos, outro meu 37, 36, comprava. Então ele comprava por atacado o produto e jogava aquilo no mercado. Só que não tinha que ninguém para orientar ele como é que ele ia colocar aquele produto na gôndola. Sabe o que acontecia? Ele tinha pouca venda
porque ele não tinha um acompanhamento de alguém para orientar como ele deveria vender aquilo. E nós, como distribuidora, que era representante da marca, nós dávamos para ele não só o produto, mas também a assessoria da venda. Moral da história. A pessoa comprou esse sabão em pó nosso e reclamou que não estava vendendo, que ninguém comprava o sabão em pó, que era muito caro, as pessoas não compravam sabão em pó, que era muito caro, muito caro. Aí eu fui lá no mercado do cara, na gôndola, ver por que ele não estava vendendo. Sabe o que aconteceu? Ele colocou o sabão em pó no lugar errado. Tinha um sabão em pó de uma marca chamada... Não sei se eu posso falar isso aqui na internet, que vai ficar gravado aqui. Eu tinha uma marca inferior, não vou falar o nome não, uma marca inferior, e era um sabão em pó de marca inferior. Então tem o sabão de marca inferior, depois tem um sabão em pó de uma marca melhorzinha um pouquinho, e tem um sabão em pó, então, de primeira linha. Ele pegou esse sabão em pó de primeira linha e colocou do lado do sabão em pó de uma marca inferior. O que acontecia? A pessoa chegava, olhava o sabão em pó inferior, custava, vamos colocar, 2 euros, e olhava o sabão em pó de primeira linha, custava 6, qual que ela comprava? Ela pegava o de 2, porque ela fazia uma comparação com o preço. Mas se ele pegasse esse sabão em pó de primeira linha e colocasse em comparação com os outros, que custava na faixa de 5, custava na 4,5, 7, o nosso produto estava dentro da linha de preço. E a pessoa, então, compraria o nosso produto porque tinha um preço melhor do que aqueles outros. Então, foi só mudar, tirar o produto daquela gôndola e colocar no lugar correto, e toda a mercadoria foi embora e vendeu. Então, o que eu estou dizendo com isso tudo aí? Muitas vezes, amados, você está menosprezado, você está vivendo uma vida de humilhação, uma vida que ninguém te dá valor, porque você está sendo colocado no lugar errado. Né? Você pega a água no aeroporto custa um preço, lá na gôndola do mercado ela custa outro preço, lá na pastelaria ela custa outro preço, lá no atacadão ela custa outro preço. O problema é a água ou o lugar que a água está? O que eu pergunto para vocês, o que vocês acham? A água é a mesma. É o lugar, é O onde lugar. está o lugar. Então, se você não está no centro da vontade de Deus, a sua vida não vai ter valor algum. Porque você está vivendo a sua vida totalmente fora do propósito que Deus tem para você. Você tem que saber quem você é. Você tem que definir quem você é. Eu estava aqui preparando para entrar para a aula, uma pessoa mandou uma mensagem para mim e falou assim, olha, prenderam o meu veículo e me indicaram o senhor, disse que o senhor resolve, que o senhor é um bom criminalista e tal. Me indicaram o senhor. O senhor pode resolver? Eu falei, não sei, eu tenho que analisar o caso. Eu tenho que fazer uma consulta para ver o que se passou e ver o que eu posso fazer. Ah, tá, então amanhã eu te ligo, então, e te mando todo o processo para você dar uma olhada. Eu falei, tudo bem, mas o senhor quer pagar a consulta presencialmente ou o senhor quer pagar por transferência? Ele falou, mas tem que pagar a consulta? Eu falei, tem. E ele falou, mas quanto que é? Eu falei, tanto. Faça um preço mais em conta, tem para ajudar as pessoas a pagarem. Aí ela falou, poxa, mas você vai me cobrar isso só para ver o processo? E eu falei, não, de forma alguma. O que eu estou te cobrando é o meu tempo que eu vou gastar com o senhor e para dividir o conhecimento que eu tenho, que eu adquiri com quase 10 anos de estudo, por esse preço. Então, o que eu vou te cobrar é isso. Para olhar o processo, eu não cobro nada. Agora, para dar o meu tempo e o meu conhecimento para você, aí tem esse preço. Então, o que eu estou fazendo com essa pessoa? Eu estou me posicionando. Eu estou mostrando para ela que, para resolver o problema que ela tem, ela precisa consultar alguém que tenha conhecimento do que está falando. Então, não estou vendendo para ela um produto, não estou vendendo para ela uma informação, eu estou vendendo para ela o conhecimento daquilo que tem, eu estou agregando valor ao meu trabalho. O que você tem que fazer? A mesma coisa. Quer dizer, as pessoas muitas vezes têm mania de perguntar, quanto você vale? Aí você pode responder para ela, o meu valor depende do tamanho do seu problema. Quanto maior o seu problema, o meu valor é muito. Por exemplo, talvez você pegue uma garrafa de água e com um vinho caríssimo, e perto de um vinho caríssimo, a água não tem valor quase que nenhum. Verdade ou não? Talvez isso numa mesa de jantar. Mas se você for para um deserto, eu pergunto para você, quanto que vale uma água? Quanto que vale uma água? O que vale o vinho caro? Então, eu estou mostrando para você que a importância de você dar o seu valor dentro da posição que Deus tem para a tua vida. Então, as pessoas muitas vezes têm medo de se dar o valor
de entender o propósito que tem para a vida dela, se você entendesse isso, você viveria uma vida completamente diferente que você está vivendo. Por que que eu acho que cada crente da igreja tem que ser valorizado? Porque eu não sei o dom que você esconde. Eu não sei o talento que você esconde. Nem você sabe. Talvez você está sentado na cadeira da igreja ali, levantando a mão, dando glória a Deus, e você não sabe a potência que você é na mão de Deus. E o meu propósito aqui não é beijar sua careca, não é te dar um abraço fofinho, não é te dizer que te amo. O meu propósito aqui é te treinar, te equipar, te adestrar, te empurrar para você cumprir o teu propósito e você cumprir o que Deus tem para a tua vida. Eu sou o seu mentor para você se atingir o propósito que Deus tem para a tua vida. E acredito que tem muita gente ali melhor do que eu, dentro do propósito que Deus tem para ela. Mas você tem que entender isso. Senão você vai viver uma vida achando que você está aqui na Europa, achando que você está aqui em Portugal, para levantar cedo, trabalhar, voltar para casa e te levantar de novo, né? Não, você tem aqui, Deus tem algo maior para você. Deus não ia tirar você, não ia transportar você para um lugar tão longe desse, ia passar o que você está passando, se não houvesse um propósito mais na sua vida. Alinha isso ao centro da vontade de Deus. Aproveite e aprende com as situações que Deus está te treinando, te adestrando para algo muito maior. E eu creio nessa palavra que eu estou profetizando para a tua vida, há um propósito a se realizar. E a pergunta que eu faço para você é, qual é a sua escolha? Esse curso que nós estamos fazendo aqui com você na igreja, aqui na internet, sobre vida abundante, não estou te falando de religião, não. Eu estou te motivando, eu estou te colocando crenças de mudança para você entender qual é o propósito da sua vida. Sabe por que tem muita gente deprimida e se matando? Porque está achando que a vida dela não tem valor, porque está achando que a vida dela não tem sentido, porque está achando que ela está nessa terra por viver. Ela não entendeu ainda o que Deus tem para ela ainda, não entendeu ainda o que o fabricante dela fabricou, e por isso está se matando. Em países tão ricos como nós, com esse que nós vivemos aqui, as pessoas se matando porque não sabem o propósito da sua vida. E você, como cristão, com um manual na sua mão, não pode morrer sem cumprir o teu propósito, porque a maior tragédia do ser humano não é a morte, mas é viver uma vida sem propósito. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Assim terminamos nossa aula de hoje. Amém. Eu vou encerrar Amém. nossa parte aqui online e vou dar 5 minutinhos aí em off para alguém tirar as suas dúvidas. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito bem, parei a gravação aqui agora. Agora é um momento que nós estamos só entre nós aqui. Amém? Que maravilha, 20 pessoas na sala de aula hoje. Glória a Deus. Amém. Vocês estão crentes, hein? Amém. Até a Leila entrou hoje, olha. A Márcia, Leila. Glória a Deus. Leila Márcia. Até a Márcia, Leila está aí hoje. Glória a Deus, né? Meus amados. Boa palavra. Gostei, pastor. Alguma dúvida sobre o que vocês aprenderam hoje? Se alguém tem alguma dúvida, levante a mão e pode perguntar. Vou dar um minutinho aí. Alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, queria perguntar? Alguma dúvida ou não? Não? Nenhuma. Tranquilo? Da minha parte, sem dúvidas. Esclarecido. Sei que você ia falar, da minha Tudo parte é uma esclarecido. dúvida. Não. Amém? É que o pastor, pronto, nos ensina de uma forma tão clara que, pronto, pode ser que às vezes fica uma dúvida ou outra, né? Querer aprender melhor e perguntar outra coisa, mas o formador, olha, o pastor explica de uma forma que fica bem claro. Amém. Amém, da minha parte, né? Deus abençoe. Pronto. E alguém quer colocar alguma colocação que Deus te colocou, que você entendeu e quer dividir com a gente? Tem mais alguém? Hã? Pastor, Oi. tá tudo bem explicadinho. Gostei dos exemplos que o pastor dá para a gente entender e tudo. Sobre o propósito de Deus para a nossa vida, o senhor falou mais embaixo, a vida é a preparação para a eternidade, né? Sim. E o nosso propósito de vida aqui, tem vários pontos que é o nosso propósito de vida. E quando a gente depara com alguma situação que a gente fala, esse aqui é o propósito de Deus na minha vida ou não? Até quando que a gente vai
para ter aquela certeza da resposta, que a gente fica assim, pensando, será, Senhor? Será? Será? A gente ora e tal, tudo que, né? Mas assim, é quando você sente paz dentro de si? Toda Ou é vez- quando aquilo grita mais alto, assim, no seu coração, ou alguma coisa assim? O que que o senhor sente, assim, que o senhor fala, Rapaz, não, é esse é o isso aqui, ponto mesmo? isso aqui eu deveria até estar gravando, porque são essas perguntas que muitas vezes têm uma chave de sabedoria para a gente. Primeiro, como é que eu sei que algo é de Deus? Primeiro, o que é de Deus traz paz. O que é de Deus traz paz. Ah, exatamente. Corra desse negócio que fala assim, tem que dar resposta hoje para amanhã, tem que resolver. Coisa nenhuma. O que é de Deus traz paz. Deus nunca trabalha na pressão com você. Quem trabalha na pressão é o diabo, Deus não. Eu já caí nessa artimanha do diabo. Muitas vezes eu estou atendendo coisas na igreja, o cara fala, pastor, vamos marcar reunião e tem que resolver isso aqui hoje. Eu falei, não, vamos orar primeiro, irmão. Vamos orar primeiro. Ah, você não vai dar uma resposta? Eu falei, não, hoje eu não sei a resposta, porque eu não sou obrigado a saber tudo. Vou perguntar para Deus primeiro. Primeira coisa é paz. O que é de Deus traz paz. Segundo lugar, o que é de Deus, o que é de Deus, o que é de Deus é confirmado por voz profética. Deus geralmente usa 1, usa 2, usa 3, usa 4. Deus usa pessoas para falar conosco. O que é de Deus é confirmado. Amém? Terceiro, o que é de Deus é alinhado com a palavra de Deus. Cuidado para você tomar decisões que não está alinhado com a palavra de Deus. Verifica se aquilo que está sendo direcionado para você fazer, se tem alinhamento com a palavra. Verifica. Por exemplo, o diabo falou para Jesus, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos anjos dará ordem para que te guarde e não tropece em pedra alguma. O que Jesus falou para Satanás? Afasta de mim, não tentarás o Senhor teu Deus. Onde estava o erro aí na proposta do diabo? Onde estava o erro? Vê se vocês pegam aí. Quer que eu repita? Ele estava pondo uma dúvida. Não, quer que eu repita o texto? A Ele pegadinha estava que o diabo usando fez? a palavra. Ele estava Estava usando a tentando própria Deus. palavra de Deus. Não, pois é. Onde estava o erro na palavra que o diabo colocou com a promessa que Deus fez? Quer que eu repita o texto? Senhor, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que darás ordem aos anjos a teu respeito para que te guarde, para que não tropece em pedra alguma. Onde está o erro? O que o diabo está mandando Jesus fazer? Se ele está caindo, como é que ele vai tropeçar em alguma pedra? Tá mandando ele jogar. Aí que está a pegadinha. Ele mandou Jesus saltar do monte, mas o texto não está falando sobre salto, o texto está falando sobre caminhar. Exato. Percebeu aí a pegadinha do diabo? Jesus salta lá de cima aos anjos, está escrito a ordem. Aí os anjos falaram, não, senhor, é se eu estiver andando, é se eu estiver voando, não. Quem está entendendo? Mesmo assim. São as pegadinhas que o diabo Ô, faz com a pastor, gente. Oi. essa minha pergunta, eu já sabia a resposta, eu só fiz ela propositalmente Sim, sim. para responder ao coração de uma pessoa que está aqui no curso. Amém. Ela sabe quem é, né? Pronto. Mas assim, Mas o que tá é de bom? Deus traz paz, tem confirmação Tá. profética, tem multidão de conselho, você busca conselho de gente mais experiente espiritual. Por exemplo, Deus tem falado uma coisa, muita coisa comigo esses dias. Muita coisa. O que eu estou fazendo? Eu converso com pessoas espirituais. Amanhã eu tenho um gabinete com o meu pastor, vamos sentar, bater um papo. Pastor, Deus andou falando comigo assim, o que o senhor está vendo, como é que é? Por quê? Porque na multidão de conselhos há o que há? Sabedoria. Geralmente vem aquela proposta assim, da noite para o dia, vamos. Falei, não, calma. Deixa eu buscar a confirmação profética. Deixa eu buscar a confirmação com a palavra. Deixa eu ver se tem paz. Deixa eu buscar conselho de irmãos mais velhos. Aí depois eu vou tomar uma decisão. Porque muitas vezes o que parece não é. Davi chegou uma vez no acampamento dele e os inimigos entraram lá, mataram tudo, pegou tudo, levou as mulheres como escravo. E Davi cheio de guerreiro. O que Davi tinha que fazer? Ir atrás na hora para pegar os inimigos.
Mas antes de sair, a Bíblia fala, e Davi consultou o Senhor se deveria ir ou não. Que nem sempre o óbvio é óbvio. Nem sempre o que parece tem que ser. Pergunte a Deus se Deus está nisso. E de repente pode não estar. Amém? Deus abençoe vocês. Ótima aula de hoje. Na sexta-feira eu já vou estar com material, né? Uhum. Eu vou pedir aos irmãos aqui, por favor. Vou só fazer um negocinho aqui rapidinho. Ia falar agora, o senhor não vai fazer a chamada. Eu ia colocar aqui agora. Vamos lá. Aula 2. Fica aí com o nome com a tela ligada, vou colocar aqui, tá? Aqui em casa está eu e o Sérgio, pastor. Sérgio Grécia. Diana, Aqui está eu e Genoval, pastor. Regina. Aqui em casa está o Tiago, a Luciane, o Marcelo e a Amanda. Welma. Presente. Davi. Mariane. Pastor, aqui está eu e o Davi também. Davi está na aula hoje. Tá aí. Amém. Que bênção. Culto, hein, gente? Davi, Rally. Grécia. Sérgio. Carol. Célia. Nossa. Edna. Henrique. Amém. Vou deixar essa lista aqui mais salva aqui, para só marcar os dias, porque tá ficando difícil preencher isso tudo todo dia. Leila. Só o nome aqui, quem falar pra gente vai ficar mais fácil. É verdade, tem que ter já o nome escrito, depois você só vai dando presente na frente. Fazer esse chamado fica mais fácil. Derlei tá aí, Bia? Não, pastor, está trabalhando. Trabalhando, né? Então, vou falar aqui de novo aqui, então. Se eu faltar alguma, me fala aí, tá? Cleni, Jaque, Tiago, Luciana, Regine, Aline, Clenir, Marcelo, Amanda, Suelma, Edna, Davi, Zuca, Raliane, Mari Carmen, Davi da Rali, Grécia, Sérgio, Carol, Lucélia, Zé Filho, Fabi, Henrique, Leila Santana, Arielle, Genoval e Bia. Faltou alguém? Pastor, Ah, Zé Filho não, viu? Zé Filho não está aqui hoje, tá não, não. está trabalhando ainda. Deixa eu tirar aqui, então, Zé Filho. Mais alguém? Tá aí que eu não falei o nome? Não, ô, pastor, Ô, está aí, Zé Filho? eu tô trabalhando, mas tô assistindo, tô ouvindo. Eu tô com fone de ouvido. Sua mulher que falou que você não estava aí, hein? Eu vi seu nome. Pelo menos aqui em casa não sabia. Desculpa lá. Eu ouvi a aula toda, não vou perder. Eu tô vendo, eu vi o seu nome aí, eu falei, uai, tô sendo estranho aqui, o Zé Filho não tá. Não, por isso que o pastor falou, desculpa aí. Zé Filho, vamos Acho lá. que eu vou perder a aula nunca. Mais alguém? Que eu não falei o nome? Todo Ele mundo. está por trás dos bastidores. Então pronto, deixa eu ver contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tá errado isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Cleni, falei 2 vezes? Deixa eu ver. Sim. Não, Cleni, falei 1 vez só mesmo. Deixa eu ver. Se eu Não, falar uma tudo a vez, ver. depois você for lembrar. Pronto.
Tá aqui feita a lista de chamado, tá bom? Amém. Eu recebi essa apostila hoje, eu pedi 25, não sei se me entregaram as 25, eu nem contei, eu vou olhar lá. Se por acaso estiver faltando alguma apostila, aí eu vou pedir os casais que peguem junto. Por enquanto, eu vou mandar fazer mais 5, tá bom? E eu vou entregar para vocês aí. Meus amados, vamos agradecer a Deus por essa noite. 25 alunos online, maravilha, que bênção. Amém. Que Glória a bênção. Deus. Se vocês chegarem até o final desse curso, meu Deus do céu, vou ter uma igreja poderosa aí, todo mundo alinhado ao propósito. Amém. 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 Vai Não te- chegar. Pai, eu quero abençoar os teus filhos, profetizar sobre eles toda sorte de bênção, que essa palavra arda no coração deles, que eles possam viver o sobrenatural do Senhor. Eu libero a bênção sobre eles, meu Pai, e profetizo que a bênção do Senhor os alcance, que eles vivam a vida do propósito que Deus tem para a vida deles, em nome de Jesus. Eu vou mandar no grupo, Amém. um link de uma pregação do Miles Monroe, Uma Vida com Propósito. Depois, se vocês quiserem assistir durante a semana, como dever de casa, vocês assistam, tá? É uma palavra muito boa, tá bom? Bem, eu Deus quero. abençoe. Vai Amém. na paz Obrigada, aí. Com pastor. Deus, com Deus. Amém. Beijo para todos. Amém. Tchau, tchau. Amém. Boa Abençoe. noite. Fica com Deus. Graça e paz.